Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Bem-vindos a estarmos juntos para adorar ao Senhor. Se coloque de pé. Nós já vamos louvar ao Senhor. E antes de nós louvarmos, eu queria ler rapidamente Lucas 12, versículos 35 ao 40. Lucas 12, 35. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordado e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse que a hora em que o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Você também fique alerta, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Quantos aqui creem que Jesus está voltando e está próximo à sua volta? Eu creio. Eu creio que a volta de Jesus está muito mais próxima do que quando eu ouvia minha avó falar, quando eu ouvia pregadores que já se foram com ele falar. A sua volta é iminente aos nossos olhos. E para nós é um motivo de alegria, porque nós sabemos que nós vamos nos encontrar com o nosso amado. Nós vamos nos encontrar com o nosso Rei, com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Isso é motivo de alegria e nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Ele virá, mas uma certeza nós temos: Ele voltará. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiar e orar. Logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes.
esperamos, Jesus. Nós te esperamos, Senhor. Aleluia. Enquanto Ele não vem, nós celebramos o seu santo nome. Nós declaramos que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Oh, nós te adoramos, Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Vamos! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Oh, todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Exaltarão de geração em geração, eu te adorarei. Aleluia, aleluia, eu te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei. Aleluia, aleluia, eu te adorarei. Eu te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, aleluia. Eu te adorarei por tudo que és. E Deus é bom. De toda honra e toda glória, meu Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo. E nós te celebramos nessa noite. Nós celebramos o Teu santo nome, porque Tu estás neste lugar, Jesus. Oh, Tu és bem-vindo aqui, Senhor.
Reina sobre nós com poder e glória. Oh, nós celebramos o teu nome, Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele e somente por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, nós te adoramos, Jesus. Oh, em uma só voz cantamos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis os teus juízos e os teus caminhos. Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele toda honra, toda glória ao meu Deus. A Ele a
Maravilhoso, admirável, tão sublime. Diga quem Ele é. Glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso, humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há, diga quem Ele é. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós aguardamos por esse dia, Senhor. Como nós queremos te encontrar, Jesus. Como nós aguardamos esse dia tão glorioso. Poder te ver, Jesus, te ver tão belo, tão belo. Como eu quero te encontrar. Nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos esse dia. A noiva está pronta, te aguardando. A noiva está pronta. Meu amado, nós aguardamos esse dia. Queremos te contemplar, Jesus. Nós queremos te ver. Enfim poderemos te ver, Senhor, face a face como Ele é, face a face como Ele é. Oh, revela-te a nós, Senhor. Nós aguardamos esse dia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Você pode aplaudir esse Deus. Oh, nós te aguardamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. E vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E essa versão fala outra realidade muito maior. Ela diz que o coração é enganoso, mais enganoso que qualquer outra coisa, e diz que a doença desse coração enganoso, ela é incurável. Não tem cura. Amém? A palavra de Deus não nos faz sentir grandes, sabia? A palavra de Deus, ela nos faz sentir pequenos diante da santidade de Deus. O objetivo das Escrituras, o objetivo da palavra de Deus, não é tirar de nós as preocupações por dinheiro, sucesso ou prosperidade. Esse não é o objetivo. O objetivo da Escritura é nos deixar preocupado com as nossas almas. É olhar para as nossas almas e nos deixar preocupado com aquilo que Deus tem feito a nosso pensa e tem feito ao nosso respeito. A palavra ela não é para massagear o nosso orgulho. A palavra de Deus ela é para quebrar o nosso orgulho. Não é para sairmos daqui com o nosso ego massageado. É para sairmos daqui quebrados, quebrantados diante da palavra de Deus que é santa. Santa. Juntamente com a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Enquanto hoje muitos dizem assim, você tem valor porque você é especial. A palavra nos lembra que o nosso verdadeiro valor está em Cristo Jesus. O verdadeiro valor que nós temos não é por Deus que Deus olha para nós, não é por causa de nós, é por causa daquilo que Cristo fez por nós. Por causa do sangue de Cristo derramado sobre nossas vidas, porque sem o Evangelho, sem Ele, nós éramos mortos nos nossos pecados. Efésios 2:1 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Enquanto muitos exaltam o homem, a palavra de Deus, ela aponta para um Salvador. A palavra de Deus aponta para a necessidade de um Salvador. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Enquanto hoje ouvimos assim, olhe para dentro de si, a palavra de Deus diz assim, olhe para Cristo. Firmemente para Cristo. Enquanto muitos dizem, dentro de você tem um vencedor, a gente diz, não, a gente tem que olhar para aquele que venceu por nós. Porque dentro de nós tinha um perdedor, um coração enganoso, uma doença incurável.
Olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé. Porque dentro de nós, a Bíblia diz que há um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9, que nós lemos, porque dentro de nós, a Bíblia está dizendo que o coração o enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não é o diabo, irmão. É o nosso coração. Não é o diabo. É o nosso coração. Não existe espírito de adultério, não existe espírito de cobiça. Temos que parar de terceirizar o pecado. Parar de terceirizar o mal, parar de terceirizar o pecado e assumir nossas responsabilidades. Existe uma teologia confortável circulando por aí, e ela diz que todo pecado tem nome de uma entidade. Ah, não, isso aí é um espírito de adultério. Isso aí é um espírito de fornicação. Isso aí é um espírito de cobiça. Isso aí é um espírito de vício. Não! Não terceirize aquilo que por natureza está dentro de nós, nós temos que lutar contra isso. É responsabilidade nossa. Porque quando dizem que é um espírito disso, é um espírito daquilo, o alívio é imediato, irmão. Se o problema é uma entidade externa, basta expulsar e pronto. Vem aqui que nós vamos expulsar esse espírito disso. Vem aqui que nós vamos expulsar. E a pessoa vai lá. E sai da mesma coisa que entrou. Da mesma forma que entrou. Só que a Bíblia nunca falou assim sobre o pecado. A Escritura, ela não trata o pecado como um ser que invade a pessoa de fora para dentro. A Escritura trata o pecado como um fruto. Olha que Tiago 1,14 diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Onde está esse mau desejo? Dentro de nós. Pelo que nós somos arrastados e seduzidos? Pelo mau desejo. Repare bem, próprio mau desejo. O verdadeiro problema nunca esteve do lado de fora, ele nasce dentro do coração. O verdadeiro problema nasce no coração. Satanás, a gente sabe que ele é real, a gente sabe que ele é tentador, mas tentador não é o mesmo que controlador. Ele só tenta, ele não tem poder para nos controlar. Só se nós deixarmos ser levados pelas tentações, aí sim ele vai nos controlar pelo aquilo que ele nos tenta. Mas ele só tenta, ele não tem poder de pegar e controlar alguém que está em Cristo Jesus. Ele sussurra, ele insinua, ele distorce a palavra de Deus, ele oferece uma isca. Quem já leu aquele livro, A Isca de Satanás? Sugiro que leia, irmão. Ele só joga uma isca. Ele não tem poder de te controlar. Mas ele joga uma isca para ver que consegue te fisgar. Foi assim no Éden, ele não obrigou Eva a nada, apenas ofereceu, a escolha continuou sendo dela. Ele não obrigou Eva a comer aquele fruto. Ele apenas ofereceu, distorceu a palavra de Deus, disse que era bom, disse que seria igual a Deus, foi jogando a isca. Até que ela pegou e ela decidiu comer aquele fruto e deu para Adão e eles comeram o fruto. Mas eles não foram obrigados a comer aquilo, ele não forçou eles a comer aquilo. Ele apenas apresentou insinuações falsas. E eles ouviram a voz do tentador. E aí que mora o verdadeiro incômodo. O inimigo só consegue pescar onde já existe um peixe faminto por aquilo. Onde já existe um mau desejo no coração. Aí ele consegue. Se ele joga uma isca e ele não encontra um mau desejo ali, ele não faz nada. Mas se ele encontra um coração que ainda é enganoso, irmão. Porque a Bíblia diz que ele é incurável. Ele consegue fisgar aquele coração. E a pessoa se deixa enganar
por esse coração enganoso, muitas vezes pensando que é algo bom para a vida dela. Pense na sequência real do pecado. O adultério não começa no ato consumado. O adultério começa no olhar cultivado. Ouviram o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e cobiçar no coração, você já adulterou. Se você olhar para um homem e cobiçá-lo no coração, cometeu o adultério. O pecado nunca começa aqui fora, ele começa aqui dentro. Às vezes a gente pensa assim, o Deus do Antigo Testamento era mau, o do Novo era bonzinho, porque Moisés diz, quem adulterar será apedrejado. Aí vem Jesus bonzinho e diz assim, não. Quem cobiçar, meu amigo, aí dentro já pecou, já é réu de morte. Quem matar o próximo será apedrejado. Jesus bonzinho, chega o Jesus bonzinho, né? Não, é só se tu chamar de louco, tu sentir maldade no teu coração contra o teu irmão, tu já matou. Já é réu de morte também perante Deus. Já está cometendo pecado. A impureza não começa no ato, a impureza começa no desejo alimentado em segredo, irmão. É em segredo. A pessoa vai alimentando aquilo, vai alimentando aquele desejo de vingança, vai alimentando, e quando vê, o ato foi consumado. Uma palavra que não era para ser dita foi dita, e o ato é consumado. A cobiça não nasce na compra, a cobiça nasce no coração insatisfeito com aquilo que Deus deu. Comprei, porque comprei, agora estou endividado. Não estava satisfeito com aquilo, porque não esperou. Coração cobiçoso. Nasce no desejo, porque não está contente com aquilo que tem. Quando o pecado se concretiza, ele já tinha nascido lá no coração há muito tempo. E aqui está o ponto que muda tudo. Jesus, ele não veio apenas expulsar demônio. Jesus, ele veio trocar corações. Porque se fosse só demônio, era fácil, irmão. Se fosse só expulsar demônio, a gente expulsava ele embora, acabou-se. Mas não, Jesus veio trocar o coração da pessoa. Sabe por quê? Porque esse coração que você tinha, ele era incurável. Não tinha cura, tinha que ser trocado. Esse coração estava morrendo, estava te enganando, e não tinha como você viver com esse coração. Então Jesus, ele vem, não para expulsar um demônio que estava acabando com a tua vida. Não, ele vem para trocar o coração enganoso. Olha o que Ezequiel 36, 26 diz assim, darei a vocês um coração novo, exporei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Não é um ajuste, irmão, é cirurgia, é uma troca. Jesus vem e arranca esse coração incurável, e ele faz uma cirurgia, ele coloca um coração novo em nós. Jesus não veio remendar o velho homem, Jesus veio matar o velho homem e criar um novo homem. É uma nova criação com novos desejos. Não é porque eu quero fazer isso ou fazer aquilo, não, é porque que eu ainda desejo fazer isso. Será que esse coração ainda não foi arrancado de mim? Será que eu ainda não permiti que Jesus entrasse, tirasse esse coração de pedra e colocasse um coração de carne, um coração que desejasse aquilo que Deus deseja? Um coração que dissesse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Repare a diferença prática entre as duas coisas. O demônio nós expulsamos, a carne nós precisamos crucificar todo dia. Não é expulsar demônios, é crucificar a carne, irmão. Todo dia a carne tem que ser crucificada. Porque se a carne não for crucificada, irmão, você vai num lugar, ele expulsa o demônio, no outro dia o demônio volta. Aí você vai no outro, ele expulsa, no outro dia o demônio volta. Porque essa carne ainda ela está obedecendo esse coração enganoso. Um coração enganoso, ele morde rápido a isca de Satanás. E a pessoa fica ali naquele ciclo vicioso.
E não se crucifique, não se crucifique a sua carne. E nós sabemos que o Espírito, ele vai lutar até o fim contra a carne. Por isso que todo dia nós temos que crucificar, matar a nossa carne, para que o velho homem venha renascer e fazer as vontades de Deus em nossas vidas. Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo, irmão. A carne foi crucificada com o quê? Com paixões e desejos. Não são mais desejos antigos, são novos desejos, é um novo coração, que agora vai lutar para viver a vontade de Deus. E crucificar essa carne todo dia, crucificar é negando aquilo que a carne pede, irmão. Isso é crucificar a carne. Por isso, quando achamos que a culpa é sempre do diabo, nós nunca enfrentamos o verdadeiro inimigo. É o inimigo. O inimigo. Que nada, a tua carne não está crucificada ainda. A carne continua ainda cedendo às tentações do inimigo, porque ela não foi crucificada. Porque a hora que ela for crucificada, ela vai resistir a esse diabo que está dia e noite ao seu redor, rugindo como um leão. Ela vai resistir. Mas uma carne que não está crucificada com Cristo, um coração de pedra ainda, facilmente ele morde a isca de Satanás. Enquanto o alvo estiver errado, o tiro nunca acerta o alvo, irmão. É muito mais confortável repreender algo invisível do que confessar que o desejo é nosso. Muito mais fácil, irmão. Está repreendendo o diabo que a gente não está vendo, do que confessar, não, o problema está em mim. Tem dias que eu estou irritado, irmão. Tem dias que eu estou, sei lá, se eu conversar com alguém, eu tenho um problema de, não posso ser confrontado, nada, eu fico ruim. Eu falei para o meu irmão, rapaz, eu estou com um problema, esses dias assim eu tenho que meio que me afastar, cara. Porque é dias que eu estou assim, um devo a flor da pele, ele assim, que bom, ainda bem que tu reconhece esse dia. São dias maus, irmão, que a gente tem que lutar, a gente tem que exercer domínio próprio, para não dar mau testemunho. É dia que se a gente não vigiar, facilmente a gente faz uma bobagem, a gente fala uma bobagem, a gente briga, a gente se ira com muita facilidade. Por isso que todo dia a gente tem que crucificar a nossa carne para os desejos desse mundo que vem com tanta força sobre nossas vidas. Confessamos que nós temos que confessar muitas vezes que às vezes a gente alimenta os nossos desejos. Confessarmos que precisamos crucificar nossos desejos de uma vez por todas. O arrependimento verdadeiro não é um evento emocional de domingo, é uma crucificação diária de maus desejos que ainda protegemos os nossos corações. Às vezes a gente protege, a gente tem um mau desejo, a gente fica protegendo aquilo, dando desculpa para aquela situação. É por causa disso, é por causa daquilo. Não dá para estar dando desculpa. Nós temos que crucificar essas coisas. É tempo de pararmos de terceirizar nossa culpa. É tempo de perguntarmos com honestidade o que eu tenho alimentado em segredo. E crucificar isso de uma vez por toda. É um rancor por alguém. É uma falta de perdão. É uma inveja de alguém. Às vezes a gente fica alimentando isso, irmão. E a gente nem percebe. E a gente fica dando desculpa para isso, mas é tempo de pegar esses sentimentos e crucificar de uma vez por todas. Em vez de ficar botando culpa no diabo. Muitas vezes a culpa é de uma carne que ainda não foi crucificada, um velho coração que continua enganando, mentindo. E ele é incurável e não tenta curar esse coração. Esse coração, ele tem que ser arrancado e se submeter ao novo coração que Cristo nos ofereceu, que é a presença do seu Espírito em nossas vidas.
Jesus não quer só nos livrar do pecado, Jesus quer nos dar um coração que já não deseja mais o pecado. Nós nos blindamos dentro de uma igreja, nós agora não peca mais, a gente anda com pessoas que não pecam, a gente anda com pessoas que pensam o que Deus pensa. Mas Ele quer te dar um novo coração que não deseje mais essas coisas. Que não fique desejando essas coisas. Olhando para trás, naquela vida em que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos sujeitos à ira de Deus e sentindo saudade daquele tempo, irmão. Sabe o crente que vivia numa vida lá de que só Jesus na causa, assim, aquele que era tempo bom. Eu olho assim, meu Deus do céu, saudade da Babilônia, irmão. Quanta gente conhece assim? É porque ainda está ouvindo a voz do velho coração. Não consegue mais entender que agora o Espírito Santo é esse novo coração que Jesus implantou em nós, com novos desejos, novos sentimentos, que não sente mais desejo pelo pecado, pelo aquilo que desagrada a Deus. Jesus, Ele deseja nos dar um novo coração. Existe uma falsa paz em culpar o diabo por tudo. Existe uma falsa paz. Para a pessoa se sentir em paz, ela bota a culpa no diabo. Para não ter que se confrontar a si mesmo, olhar para dentro de si e ver que tem que ter mudanças radicais dentro de si. Precisa se arrepender de algumas coisas. Ela vai protocolando aquilo, ela vai levando com a barriga e vai botando a culpa no diabo. Vai botando a culpa no diabo por tudo aquilo que ainda não decidiu crucificar ainda em sua vida. Só que essa paz é falsa, porque essa falsa paz nos isenta e nos acomoda no mesmo pecado. Ela nos isenta de responsabilidade e nos acomoda naquilo que estamos fazendo errado. Porque a culpa é do diabo, não é minha. Não, é nossa, é minha. É nós que temos que assumir essa culpa e nos arrependermos, porque é aí que mora o verdadeiro arrependimento, que foi falado muito aqui no congresso do Círculo de Orações. O verdadeiro arrependimento que gera frutos dignos de arrependimento, de uma pessoa que realmente se arrependeu. A gente veja que aquela pessoa, ela já está crucificada com Cristo, e não mais ela vive, mas Cristo vive nela. Só que em Cristo, irmão, há perdão. Em Cristo há vida. Em Cristo há esperança. A palavra diz que o maior problema do homem nunca foi falta de autoestima, mas sua rebelião contra Deus. Nós éramos rebeldes contra Deus. Romanos 3:10 diz assim, ó, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nós não precisamos descobrir um campeão escondido dentro de nós. Nós precisamos é nascer de novo. Não tem nada dentro de nós, irmão, que Deus vai olhar e vai achar bom. Ele vai dizer, não, é necessário nascer de novo. Não tem nada de bom aí. Esse coração tem que ser arrancado. Esse coração é incurável. Ele sempre vai desejar o mal, ele sempre vai ser inimigo de Deus. É preciso colocar um coração novo. É preciso nascer de novo, e para nascer de novo tem que ter um coração novo em nós. João 3:3 diz assim, resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A palavra é dura, irmão, a palavra ela é como um martelo, sabia? Que esmiuça a pedra. Jeremias 23:29 diz assim, ó, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A palavra de Deus é isso. Ela despedaça, irmão. E quais pedras são quebradas? Pedra do orgulho, pedra da hipocrisia, pedra da religiosidade, pedra de pecados escondidos. Pedras que um martelo, a palavra de Deus tem que quebrar dentro de nós.
A palavra fere, irmão, mas é a ferida do médico, não é a ferida do inimigo. É o médico que nos fere. Jó capítulo 5, versículo 17 diz assim: como é feliz o homem quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. Amém? A palavra nos fere, nos machuca, mas a mesma palavra que fere, nos machuca, como um martelo, ela também nos cura, ela nos transforma, ela muda o nosso modo de pensar. Oséias 6:1 diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Amém. Ele nos despedaça, irmão, mas Ele traz cura. Ele nos mata, mas nos dá um novo nascimento, nos dá vida. Porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Hoje parece que muitos pregadores trocaram o martelo por um travesseiro, irmão. Trocaram a palavra que era um martelo por um travesseiro. A mensagem já não quer mais despertar os pecadores, quer apenas ajudá-los a dormir em paz. Não querem mais despertar aqueles que estão dormindo, querem apenas colocar um travesseiro para que eles continuem dormindo e morram nos seus delitos e pecados, massageando o seu ego, massageando a sua hipocrisia, o seu orgulho. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A mensagem por vezes parecem sobremesas espirituais, irmão. Muito açúcar e pouca verdade. E a verdade nos liberta, irmão. Nos liberta do engano, de um coração que resiste ainda à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não deixe o seu coração voltar a ser aquele coração de pedra. Jesus deu um coração novo, um coração de carne, sensível ao seu espírito, aos seus desejos, às suas vontades. Muitos dizem assim: você vai vencer. Venham, aqui é o culto da vitória, você vai vencer. Mas pouco diz assim, irmão: negue-se a si mesmo. Era necessário que Jesus fosse para Jerusalém. Ele fala para o seu discípulo: é necessário que eu vá para Jerusalém. E ali eu vou sofrer muito nas mãos dos mestres da lei, eu vou sofrer muito nas mãos dos principais sacerdotes, eu vou sofrer muito nas mãos dos fariseus, e eu vou ser morto. Eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E quando Pedro ouve aquela palavra, ele diz assim: não. Ele chama Jesus e repreende Jesus, diz assim: não, mestre, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Que ideia louca é essa? De morte e ressurreição? Isso de maneira nenhuma vai te acontecer. E Jesus disse assim: ó, para trás de mim, Satanás, que para mim tu serve de pedra de tropeço. Tu não pensa nas coisas de Deus, tu só pensa nas coisas dos homens. Irmãos, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu não quero chegar diante de Deus um dia e Ele dizer para mim: para trás de mim, porque tu foi uma pedra de tropeço com aqueles que eu te dei. Não, irmão, eu não quero ser pedra de tropeço e não quero que nenhum de nós aqui sejamos pedra de tropeço para alguém, pregando um falso evangelho, pregando uma mentira. Nós queremos viver a verdade do evangelho, a verdade do negue-se a si mesmo. Negue esse coração enganoso que quer te enganar. E Jesus prossegue dizendo para os seus discípulos que aquele que quiser caminhar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois aquele que perder a sua vida por minha causa, vai achar a sua vida. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que quiser sustentar esse coração enganoso, vai perder o coração verdadeiro que eu tenho para lhe dar. Não sustente aquilo que lhe engane. Porque ele diz assim, porque aquilo que te engana, ele pode até te fazer você ganhar o mundo inteiro. Mas uma hora você vai perder a sua alma. No fim você vai perder a sua alma. E o que você dará em troca da sua alma? Porque ele diz que o Filho do Homem adivinha. Assim, eu vou voltar na glória do meu Pai e seus anjos, e vou retribuir a cada um conforme as suas obras. Então não deixe o coração enganoso tomar lugar daquele novo coração que Jesus, às custas da cruz, do seu sangue, implantou em nós, que é a verdade do seu Espírito, que não nos engana, que é o Espírito da verdade, que nos vai nos ensinar tanto, nos ensina e faz nos lembrar de todas as maravilhas que Deus tem falado para nós. Não deixe, porque surgirão falsos mestres, irmão. Enganarão a muitos, com falsas promessas, um falso evangelho, com mentiras, para que você se agarre nessa vida aqui, com todas as suas forças, e diz, não, você tem que perder essa vida, porque a vida que eu tenho que dar para você, ela é uma vida, e uma vida em abundância, que não vai te deixar enganar. Por isso eu repito, eu não quero ser uma pedra de tropeço, irmão. Eu não quero vir aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana. A única coisa que eu quero saber entre vocês, e eu peço a todos os pregadores que subirem nesse púlpito para pregar, todas as irmãs, todos os nossos louvores, venham a saber, sabe o quê? Cristo e esse crucificado entre nós. Crucificado por nossos pecados, porque nós tínhamos uma doença incurável, impregnada em nosso coração, que nos enganava. Nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo, Ele nos reconciliou com Deus, com sua morte e ressurreição, e se tornou um novo e vivo caminho. E depois Paulo vai dizer que Ele nos confiou esta palavra da reconciliação. E a palavra de reconciliação não vem de uma palavra em que o nosso ego é massageado, o nosso orgulho é massageado, não. É uma palavra que nos chama para crucificar esses desejos enganosos que habitam em nós. Hoje temos muitos pregadores dizendo, realize seus sonhos, mas temos poucos pregadores dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei que eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um projeto de fazer isso, Senhor, mas se for tua vontade, Senhor. Se nesse local eu vou dar um testemunho, se nesse local eu vou fazer algo bom para o teu reino, então que seja feita a sua vontade. Se não for, Senhor, que essa porta se feche. O Evangelho não veio alimentar o nosso ego, o Evangelho veio para crucificar o nosso ego. Seguir Jesus nunca foi carregar um troféu, seguir Jesus foi carregar uma cruz, irmão. Quando Jesus quando colocaram aquela cruz nas costas de Jesus, ele foi para onde? Ele foi para morrer. Ele foi para morrer. Quando você pega a sua cruz e me siga, que eu estou indo morrendo em favor de vocês. Então morram também para essas coisas. A palavra tem que nos fazer desligar o celular, abrir a Bíblia, dobrar o joelho e chorar pelos nossos pecados. Porque muitos depois de uma pregação saem impressionados com o pregador, irmão. Mas poucos saem confrontados com a palavra. O pregador, o que ele falou. Mas poucos saem assim, essa palavra me confrontou, cara. Essa palavra foi para mim. Estava precisando ouvir essa palavra. Sabe qual é o maior problema de uma pessoa enganada? É que ela não sabe que está enganada. Ela não sabe. Ela permanece no engano, achando que está certo. Se não vier alguém que desperta ela, que diga, desperta, tu que está dormindo, tu está enganado. Essa pessoa vai continuar no engano a vida toda. E
muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome aquilo. Mas se não conheço vocês estão enganados. Vocês não fizeram no meu nome, vocês fizeram no próprio nome de vocês, no próprio ego, orgulho de vocês. Oremos para que Deus continue nos sustentando nessa verdade. A pregação tem que nos fazer amar mais a Cristo do que este mundo. Irmão, se a pregação faz a gente se apegar mais nas coisas desse mundo, irmão, não é as coisas de Deus, são as coisas desse mundo. Nós temos que sair daqui mais apaixonados por Cristo do que nunca. Diante de uma pregação, odiar mais o pecado do que o sofrimento. A gente vê o sofrimento e a gente lamenta pelo sofrimento, mas não vê ninguém lamentando pelo pecado. Alguém que já lamentou por um pecado que cometeu? Você me perdoa por esse pecado, não era para ter feito isso, me perdoa, estou arrependido. Mas qualquer coisinha que a gente está sofrendo, começa a lamentar para Deus. Alguém aqui já veio dar um testemunho dizendo assim, essa semana eu pequei, cara, eu fiz isso, fiz aquilo, mas me arrependi, glória a Deus, Jesus, já me reconciliei com Jesus, estou arrependido e pedi perdão para aquela pessoa. Alguém vem dar testemunho assim, não vem, é difícil, porque uma pessoa não tem coragem, irmão. Sabe por que a gente dá mais valor por sofrimento físico do que por sofrimento desse coração que nos engana às vezes, porque nós demos razão para ele às vezes. O maior problema do homem não é a falta de dinheiro, irmão, é a falta de santidade. Não é a falta de dinheiro, é falta de santidade. Tem muitas pessoas que não têm nada, mas são santas. Tem muitas pessoas que têm tudo, mas vivem uma vida do pecado, irmão. Mas às vezes nós meio que invertemos os valores das coisas. Que Deus levante homens e mulheres que tenham coragem de ferir o orgulho humano para, pela palavra de Deus, conduzir pecadores aos pés da cruz. Porque a igreja ela nunca precisou mais de entendimento. Ela sempre precisou e continua precisando da verdade da palavra de Deus. Da verdade revelada nas nossas palavras, na verdade revelada nos nossos hinos, na verdade revelada nas nossas atitudes do dia a dia. É disso que nós precisamos como igreja. Uma verdade sem anestesia. Doa quem doer. Doa a quem doer. Pastor, está pregando essa palavra para nos diminuir? Sim, e bastante. Para a gente sair daqui bem pequenininho. E Ele cresça em nossas vidas. E Ele cresça cada vez mais. E a palavra vai nos diminuindo. E nós vamos ficando pequenininho nas mãos, até que Ele consegue colocar nas mãos dEle. Todos nós nas mãos dEle assim. E nos levar. Dependente dEle, dependente da sua bondade, dependente do seu amor. Nunca confiando mais, muitas vezes, no nosso coração que quer ressuscitar. Porque esse coração aí, que Jesus trocou, irmão, está crucificado com Cristo. Mas às vezes ele quer sair da cruz, não tem? Pega um martelinho, um prego, de vez em quando vai lá e prega ele de novo. Para que ele não saia de lá, irmão. E queira tomar o governo da sua vida. Porque agora a nossa vida, ela é governada por Cristo. Ele nos deu um novo coração. O coração de pedra não pode mais nos governar. O novo coração agora é governado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? E agradecer porque o mesmo médico que vai fazer um transplante de coração, ele primeiro tem que ferir a pessoa, irmão. E ele fere gravemente. Ele
faz uma ferida enorme na pessoa. Mas depois que ele bota um coração novo, o que ele faz? Ele costura e sara aquela ferida. Então, o mesmo Deus que nos aflige, nos confronta com a sua palavra e nos fere com a sua palavra, é o mesmo Deus que traz cura para todos nós. Amém? Vamos dar as mãos, um só coração. Hoje eu e minha esposa nós brigamos. Deve ser por causa disso. Mas eu não tenho escolha, eu sou obrigado a vir. Sou obrigado a enfrentar. Nós brigamos porque ela está com a mão machucada e às vezes eu lavo a louça. Eu não gosto de lavar a louça aí. Não gosto, mas eu lavo reinando, mas lavo. Às vezes diz que vou lavar e sai, não lavei. Daí a irmã dela vai ali e lava para ela. A Josi vai lá e lava. Mas eu não quero incomodar ela, se tu faz as coisas. Eu tenho até medo de pedir as coisas para ti. Eu pensei, meu Deus, como assim? Tem medo do quê? Medo de pedir as coisas para mim, eu te avançar, brigar contigo, te dar uma facada. Ela assim, não, eu sinto, eu tenho medo de pedir as coisas para ti, porque tu não faz. Não, mas eu tentei argumentar, não, mas eu faço tantas coisas, eu faço isso, eu sou provedor do lar, eu trago dinheiro para dentro de casa, já vem falar em dinheiro de novo. E quanto mais eu argumentava, pior, porque daí a minha filha se juntou com ela e ficaram as duas contra mim, irmão. E as coisas ficaram complicadas, porque tudo que eu falava era usado contra mim. Eu parei para pensar, saí de casa, nem almocei em casa. Coração ferido, triste. Almocei fora. Depois eu voltei, bicudo ainda, brabo. Mas Deus falou para mim que as mulheres, elas são um lado mais frágil. Os sentimentos delas são mais frágeis do que nós. Elas sentem mais do que nós temos coração mais forte do que as mulheres. E que eu estava errado e que eu deveria parar de ser, muitas vezes, cheio da razão, achar que sou eu que estou certo e pedir perdão para ela. Eu queria que ela viesse hoje para pedir perdão para ela aqui na frente, todos vocês, mas ela simplesmente foi dormir, não veio. Eu também não chamei. Aí cheguei em casa, eu vou dar um abraço nela, um beijo nela e vou pedir perdão para ela. Porque, sabe, irmãos, esse é o pastor que Deus levantou para estar com vocês. Um homem falho, tem sentimentos, tem seus medos, tem suas dúvidas. Mas que Deus tem ensinado a reconhecer quando erra, quando precisa se arrepender e voltar atrás. E que Deus tenha misericórdia de mim, a hora que eu chegar em casa ela esteja mais quebrantada. Porque é assim, irmão, a nossa vida é assim. A gente não é perfeito. A gente tem que estar lutando todo dia contra as nossas falhas, os nossos erros. E Deus vai tendo misericórdia das nossas vidas. E nós vamos nos perdoando e vamos caminhando. Porque é o mesmo Deus que faz a ferida, às vezes Ele permite para nos curar de algumas coisas. E eu creio que Deus vai me curar de mais essa ferida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela vive e eficaz, Senhor. Que nós nunca venhamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, por falta de um perdão, por falta de um abraço, por falta de um sorriso,
causa de uma palavra de reconciliação, Senhor. Mas que nós venhamos ser verdadeiros e sinceros, Senhor. O Seu Espírito habita em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos reconciliarmos uns com os outros quando errarmos, Senhor, quando falharmos. E muitas vezes essas falhas, esses erros acontecem dentro das nossas próprias casas, Senhor. E nós vamos alimentando, às vezes, uma ferida, e ela vai crescendo, Senhor, vai crescendo. E quanto mais cresce, mais difícil fica de ser curada, Senhor. Porque tantas palavras de acusações vêm, tantas pessoas vêm falar coisas que não deviam falar, em vez de palavras de reconciliação, lançam palavras de maldição, Senhor. E vão nos afastando, Senhor. Mas nós te pedimos que nós possamos sair daqui dessa noite, depois dessa palavra, Senhor. Entendemos que o Senhor nos deu um coração novo, Senhor. Um coração cheio do Teu Espírito Santo para perdoarmos, para abraçarmos, para nos reconciliarmos, Senhor. Entendemos que muitas vezes fraquejamos, falhamos, mas temos um Deus que nos fere, mas também nos cura com a Sua palavra. Então, em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Cada irmão aqui, Senhor. Somos uma família e queremos viver como uma família, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, os princípios e os valores desse coração que o Senhor colocou em nós. Rejeitando os maus desejos e vivendo os bons desejos, frutificando o Seu Espírito Santo. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.